Se você tem dificuldade de atenção e concentração durante a leitura de grandes textos, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, estudante, tudo bem? Olha só, eu recebo uma série de perguntas. É muita gente realmente me perguntando: Gilberto, como é que eu faço para ter mais atenção e concentração durante a leitura de textos? O tempo todo eu estou viajando aqui no meu mundo interior e eu fico perdendo demais o foco na leitura e, claro, eu perco muito tempo com isso, eu não quero que isso mais aconteça comigo. O que eu posso fazer? Então tá, hoje eu vou te ensinar uma técnica de leitura chamada de leitura em savoring. Escreve aí, Jetson. Savoring, isso mesmo. Isso tem me ajudado demais durante alguns anos, já que eu estudo muito mesmo. Para quem não me conhece, eu tenho todos os dias uma rotina de muito estudo, enfim, diversos temas, e também os meus alunos, que eu tenho ensinado bastante essa técnica para eles. Basicamente, o que acontece? É assim, ó. É super natural viajar quando a gente não tem técnica de leitura. Basicamente, se você pegar lá 2 páginas de um livro de história que tem no máximo aí 12 parágrafos, você vai fazer o seguinte: você lê o primeiro, aí você lê o segundo, aí você lê o terceiro, no quarto você já começou a viajar. Só que você nem se toca que você está viajando, você só se toca depois que você vira a página e fala: caraca, o que eu entendi de tudo isso que eu acabei de ler? Você não lembra de absolutamente nada. Só que calma que seus problemas acabaram. A partir de hoje, você vai respeitar o funcionamento do seu cérebro, isso mesmo. Eu tive que estudar, claro que a fisiologia, muita coisa de neurociência, para entender como é que o nosso cérebro aprende. E basicamente são 3 fases: input, processamento e armazenagem. Isso mesmo. É assim, input é uma inserção de uma informação. Depois seu cérebro processa isso, é como se tivesse uma digestão daquela informação, para depois armazenar, que na verdade é o início do processo de memorização, tá? Mas basicamente, quando você coloca inputs demais, são muitas informações ao mesmo tempo, é como se entupisse o caninho de entrada do seu cérebro. Daí não entra mais nada, você não consegue mais processar aquilo que você está lendo. Daí que você começa a viajar no seu mundo interior, afinal de contas não está entrando mais nada. Então, para não deixar entupir seu cérebro e para que você sempre fique focado na leitura, eu vou te mostrar agora como é que você vai ler essas 2 páginas de história. É assim, ó. Você vai ler um primeiro parágrafo, só que antes de passar para o segundo, você vai se perguntar: o que eu entendi desse parágrafo? Você pode até fechar os olhos e fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que você acabou de ler, para buscar de fato o entendimento. Esse nada mais é que o processo de processamento daquilo que você leu. Você fez o input e está processando, refletindo. Então, acabei de ler um parágrafo, Gilberto, eu vou me perguntar: o que eu entendi desse parágrafo que eu acabei de ler? Processe, reflita sobre ele. Depois sim você vai para o segundo parágrafo. Terminou de ler? Vai, o que eu entendi desse parágrafo? Pensa um pouquinho, processa, reflete. Agora sim, vai para o terceiro parágrafo. O que eu entendi desse parágrafo? Respira, calma, reflete um pouquinho, processa, bem legal. Então você vai fazer isso. Em cada parágrafo lido, tem uma pequena pausa de processamento, de reflexão. Tenta inclusive visualizar aquilo que está acontecendo na sua mente, utilize sua criatividade. Tenta visualizar aquele cenário que você acabou de ler naquele parágrafo. Essa reflexão, esse processamento é fundamental para você entender o que você está lendo e para depois dar início ao processo de armazenamento, de memorização daquele conteúdo. E se você quer de fato potencializar, multiplicar em 10 vezes esse processo de memorização, vou te dar mais uma dica incrível. Olha só, quando você terminar de ler esse parágrafo, e nada te impede de sublinhar as partes mais importantes, pode sublinhar sem problemas, mas quando você terminar de ler esse parágrafo, se pergunte: o que eu entendi desse parágrafo? E não simplesmente reflita, mas o fruto da sua reflexão, do seu entendimento, eu quero que você escreva em uma pequena linha, em cima do próprio parágrafo, aquilo que você acabou de entender. Bom, eu li, me perguntei: o que eu entendi? Refleti. E eu vou escrever uma pequena linha resumida em cima do meu próprio parágrafo, sobre aquilo que eu entendi do parágrafo. Depois que você escreveu, passe para o próximo parágrafo. Leia ele inteiro e se pergunte: o que eu entendi desse parágrafo? Processe, reflita e escreva uma pequena frase que resuma aquilo que você acabou de entender do parágrafo. Passe para o próximo, leia, pare um pouco e se pergunte: o que eu entendi desse parágrafo? Processe, reflita. E o fruto desse processamento, eu quero que você escreva uma pequena linha em cima do próprio parágrafo. E sua meta, a partir de hoje, é escrever uma linha em cima de cada parágrafo. Ou seja, ao final de cada parágrafo, escreva uma linha sobre o que você entendeu daquele parágrafo.
E basicamente isso vai potencializar a sua atenção e concentração na leitura. Quer saber por quê? Se você colocar essa meta para o seu cérebro, de escrever uma pequena linha, ele tem que primeiro entender o que ele está lendo. E se ele tem que entender, primeira coisa, ele precisa prestar atenção no que ele está lendo. Então eu presto atenção, entendo e escrevo uma escrita resumida. Só que a meta, não se esqueça, tem que ser escrever uma linhazinha de escrita resumida. Isso mesmo, porque essa meta vai te fazer ter entendimento. E esse entendimento vai te fazer antes ter atenção na leitura. A partir de hoje, coloque a leitura em savoring como prática na sua leitura. Escreva uma pequena linha resumida ao final de cada parágrafo lido. Caramba, eu tenho certeza que você vai potencializar seu aprendizado fazendo isso. Um forte abraço, vamos!